meu amigo, que bom estar aqui de volta, que legal também ter você aí do outro lado do computador e sintonizado conosco. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o assunto anunciado agora, pela Suzane, sobre jejum e oração. O que é jejum, o que é oração, qual é o lugar e a importância do jejum e da oração na vida dos filhos de Deus de todas as épocas. Mas antes, vamos responder uma pergunta. Se você tem alguma pergunta relacionada aos temas que nós temos falado, por favor, envie no endereço que você já tem aí no seu computador e nós vamos responder ao longo da semana. Eu hoje, agora, quero responder uma pergunta da Pamela Meirelles. Obrigado, Pamela. Você enviou uma pergunta e a sua pergunta é a seguinte: com que critério foi feita a compilação do livro O Grande Conflito? Ok, Pamela, muito boa pergunta. O livro O Grande Conflito foi escrito por Ellen White. A autora americana Ellen White, para quem não sabe, não conhece, é a autora americana, feminina, obviamente mulher, mais traduzida no mundo. Não há nenhuma outra autora feminina, americana, que seja mais traduzida em maior número de línguas do planeta do que a Ellen White. E Ellen White escreveu esse extraordinário livro, Grande Conflito. Como eu disse aqui, o livro Grande Conflito é um calhamaço de mais de 600 páginas e ele trata exatamente da história do mundo, desde o cristianismo, desde Jesus Cristo, e ela vai comentando neste livro as marchas e contramarchas da igreja ao longo da história. Primeiro século, depois na era dos apóstolos, depois vem aqueles que os teólogos chamam, historiadores teólogos ou religiosos chamam de a era patrística, que são os pais da igreja no segundo século, no terceiro século, estamos falando já no final do ano 200, e depois nós vamos para o ano 300, depois entramos na Idade Média. Esse livro é fantástico, vale a pena você ler. Bom, o livro que eu tenho em mãos, Pamela, você deve saber, é uma compilação do livro Grande Conflito. Ele se chama A Grande Esperança. E esse livro, A Grande Esperança, são 11 capítulos selecionados do livro O Grande Conflito. Mas eu vou dizer para você então, Pamela, como isso é feito. No Centro Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Silver Spring, no estado de Maryland, ali está a administração mundial, o quartel-general, o escritório central da Igreja Adventista no mundo. E ali naquele escritório tem um departamento que é chamado de White State, onde estão todos os escritos de Ellen White. E tem uma comissão, votada pela igreja, de especialistas, de doutores nesse assunto, que cuidam, são os depositários de todos os escritos de Ellen White. E são eles que autorizam fazer compilações. Todas as compilações que são feitas passam pelo crivo deles, pela análise deles, e esse não foi diferente. Até algumas pessoas fizeram uma compilação parecida desse livro, que não foi então submetido à análise dessa depositária de Ellen White, do White State, e eles logicamente não aceitaram. Esse aqui então foi feito esta compilação de 11 capítulos. São capítulos integrais, tirados do Grande Conflito. Agora, como ele foi traduzido recentemente para o português, as palavras não são exatamente as mesmas que você as lê no Grande Conflito em português. As palavras aqui são agora numa terminologia mais moderna para ser uma leitura mais fluente para os nossos amigos, para aqueles que tiverem ou receberem o livro. Ok, Pamela? Envie a sua pergunta. Amanhã nós vamos responder outras perguntas. Eu vou aproveitar e dizer para você o seguinte: esse livro, ele custa R$1. Aqui na Associação Paulista Central, nós estamos entregando um livro desses para cada família das nossas 81 cidades. Se você quiser e puder, faça a sua doação de livros. Doe livros. Faça com que esses livros cheguem nas mãos das famílias que estão aí ao nosso redor. Nós já compramos um livro para cada família. São mais ou menos 1.700.000 famílias. Mas nós precisamos agora das doações das pessoas para a gente pagar os livros. De qualquer forma, já estão comprados, vamos entregar. Mas se você doar, será muito bem-vinda a sua doação. Ok? Muito obrigado. Muito bem.
Hoje eu quero falar um pouco com você sobre o assunto anunciado ontem, que é jejum e oração. Jejum e oração. Qual é o lugar do jejum e da oração na Bíblia? Por que jejuar? Bom, primeiro, o jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos sólidos ou líquidos. Ou seja, jejum é um período que você estabelece para você ficar sem comer e sem beber. Às vezes você pode não comer e às vezes o seu organismo não resiste a um jejum pleno, absoluto, por exemplo, de 24 horas ou um pouco ou mais. Você então faz um plano com Deus de você fazer um jejum e durante esse período que você não está comendo, você tomar periodicamente água. Você faz o plano que você quiser com Deus. Bom, qual é a importância, o significado do jejum na Bíblia? O jejum é exatamente um método, um recurso que nós podemos usar para dominar o nosso apetite, as nossas paixões, as nossas vontades. Entende? Então isso é o jejum. Você sabe que nós não ficamos sem comer e sem beber por muito tempo. Há pessoas que jejuam um dia, outras 2, 3 dias consecutivos, sem comer nada, sem beber nada. Vou contar um caso aqui, o caso de Jesus, como ele começou o ministério dele, está aqui nos evangelhos de Lucas, Marcos e João. Mas o jejum é isso, é uma disposição, é uma iniciativa, é um voto que fazemos com Deus, de nesse período, nós não darmos ao nosso corpo aquilo que é o essencial, aquilo que o nosso corpo pede a cada 2, 3 horas, que é comida, água ou outro líquido. Então o jejum é a abstenção desses alimentos para que a nossa vontade, a nossa razão domine até os nossos apetites. O grande problema nosso, o grande problema da humanidade não é tanto a questão da falta de comer. Alguém disse uma vez que lá no cemitério tem mais pessoas sepultadas, mais pessoas por comerem demais do que por comerem de menos. E um outro pensador, um outro comentarista do livro de Daniel disse o seguinte: grandes comedores e grandes bebedores raramente são grandes em qualquer outro projeto da vida. Pode ser um pouco exagerada essa colocação, mas realmente é muito importante nós dominarmos o nosso apetite, dominarmos as nossas paixões e até as nossas necessidades reais. Jesus começou o seu ministério com jejum. A Bíblia diz que ele foi batizado, nós sabemos que Jesus foi batizado ali mais ou menos no mês de outubro, mais ou menos próximo do período da última festa dos judeus, a festa anual dos judeus, que era o tabernáculo, que acontecia mais ou menos 7 dias, 8 dias depois do Yom Kippur, ou 10 dias depois do Yom Kippur, mais ou menos no mês de outubro. Então Jesus foi batizado nesse período. O Evangelho de Mateus, e essa história é repetida também no Evangelho de Lucas e de Marcos. Eu vou ler Mateus capítulo 4, mas a mesma história aparece em Lucas capítulo 4 também. Diz então os versículos de capítulo 4, começando com o primeiro verso, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Notem que Jesus foi ao deserto para ser tentado, mas foi o Espírito de Deus que o conduziu, que o influenciou a caminhar ali para o deserto. Certamente ele foi para o deserto da Judéia, ali não muito distante de Jerusalém, entre Jerusalém e Jericó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, obviamente. 40 dias e 40 noites. Quando você lê a mesma história no Evangelho de Marcos, capítulo 1, Marcos diz que Jesus estava ali entre as feras do deserto. Ora, naquele tempo, falando de 2000 anos atrás, o deserto, toda aquela região da Palestina, ainda era habitado por feras como leões, ursos, e animais peçonhentos como serpentes e etc. Jesus ficou ali por 40 dias e 40 noites. Jesus então, antes de começar o seu ministério, ele fez um plano de consagrar plenamente a sua vida a Deus, o Pai. Ele estava, segundo Lucas, com mais ou menos, ou cerca de 30 anos de idade. E agora ele estava começando o seu ministério. Ele sabia que o seu ministério iria durar mais ou menos 3 anos e meio.
porque ele conhecia as profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito do Messias, a respeito dele mesmo. Ele conhecia porque ele as estudava, ele procurava, durante toda a sua vida, dedicou tempo ao estudo das Escrituras, por isso ele podia citar as Escrituras de cor muitas vezes, e grandes textos das Escrituras do Antigo Testamento. Então o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O texto insinua, ou dá a entender, ou expressa a ideia do seguinte: Jesus fez um plano com o Pai, e ele foi para o deserto consagrar a sua vida. Ele esperava que anjos de Deus viessem servi-lo, e ele não iria comer e nem beber, até que os anjos de Deus viessem servi-lo. E quando Satanás apareceu ali para Jesus, ele apareceu na forma de um anjo, não como a ideia popular, folclórica, muitas vezes pinta o diabo, com chifre, com roupa vermelha, com barbas, e com cauda, e etc., e com garfo de 3 pontas à mão, nada disso. Ele apareceu ali como um anjo de luz, como a Bíblia fala, que muitas vezes Satanás aparece como um anjo de luz. Então ele apareceu ali para dissuadir Jesus, desanimar Jesus, ou tentar Jesus de continuar o seu jejum. Como quem? Você está jejuando? Certamente ele foi reverente, foi respeitoso com Jesus, porque ele é dissimulado. O senhor está jejuando? Ótimo, o Pai sabe que o senhor está jejuando e já aceitou o seu jejum. Mas agora, visto que o Senhor é Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava extremamente faminto. Jesus só sobreviveu esses 40 dias por uma intervenção sobrenatural de Deus. Do contrário, teria morrido, mas Deus o manteve vivo. Então Satanás apareceu ali, depois desse período, para tentá-lo. E disse: transforma essas pedras em pão. Então Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muito interessante, amigos. Jesus está aqui simplesmente citando um verso da Bíblia Sagrada. Ele está citando um versículo da Bíblia Sagrada, um versículo do livro de Deuteronômio. Era assim que Jesus enfrentava o diabo. É assim que nós devemos enfrentar o dia a dia com a Bíblia. Mas não vou falar sobre a Bíblia hoje. Estou falando sobre o jejum e sobre a oração. Então, antes de começar o seu ministério, Jesus dedicou todo o seu tempo ali para depender completamente do Pai, para dominar os seus apetites. As suas necessidades mais básicas, mais profundas, foram colocadas de lado para ele priorizar o trabalho de Deus. A vida do crente, a vida dos cristãos, a vida dos seguidores de Jesus deve ser pautada por esse senso de dependência de Deus. Sabe, a essência do pecado, a base do pecado é a seguinte: é o ser criado viver independente do Criador. Esse é o pecado. O pecado surgiu no céu com Lúcifer. E Lúcifer quis exatamente ser independente de Deus. Lúcifer quis ser aquilo que nós chamamos de autônomo, aquele que faz a lei para si mesmo, independente de Deus. Então, por isso, ele se rebelou contra Deus. Agora, quando Jesus começou o seu ministério, ele então se prontificou, se propôs a ser plenamente dependente do Pai. Embora ele fosse Deus, embora Jesus sempre teve a natureza divina presente, ele nunca fez uso do seu poder, dos seus atributos divinos, para si ou nenhuma outra circunstância. Raramente ele usou, como por exemplo perdoar pecados, ali ele atuou como Deus, mas nunca Jesus fez um milagre sequer para se beneficiar. E quando o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão, ou que essa pedra se pães no plural, esse se tu és o Filho, pode ser traduzido também por já que tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Essa era uma tentação real para Jesus. Ele estava extremamente faminto, ele estava jejuando há 40 dias,
ele estava ali esperando que um anjo de Deus viesse lhe trazer sustento e alimento, e aparece um anjo belíssimo dizendo: tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O jejum, queridos, então, tem esse princípio: eu submeter a minha vontade totalmente à vontade de Deus, submeter a minha vontade à vontade de Deus, submeter a minha vida, meus planos, aos planos de Deus. E não existe nada mais urgente na nossa vida do que a necessidade de comer e beber. Daí a importância de nós, em alguns períodos da nossa vida, de vez em quando, nós estabelecemos um jejum. A propósito, eu estou aqui na Igreja Adventista de Jardim Olinda, em Campinas. Se você estiver perto, venha para cá, daqui a pouco começa o culto aqui. E esta semana eu lancei um desafio para os membros dessa igreja: escolher um dia da semana para jejuar, aqueles que puderem. E quem não puder ficar sem beber por um problema de saúde, ok, fique sem comer, mas prive-se de maneira especial de alimentos, daquilo que é bom para a sua vida, daquilo que é essencial durante um período de consagração a Deus. Mas eu fiz também um outro desafio a eles: fazer uma semana inteira de jejum de mídia. Que é o jejum de mídia? Alguns amigos chamam de férias do barulho. Você deixar de ver televisão, você deixar de navegar na internet por navegar. Você está na internet agora, e eu estaria também se não estivesse aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas estou falando navegar, procurar sites de notícias, de entretenimento, e principalmente sites que você sabe que destrói a sua fibra moral. Então você ficar uma semana sem você navegar na internet, e sem você assistir televisão, sem você assistir a novela que você gosta, ou noticiário, o que for. Nós temos várias pessoas aqui, inclusive eu mesmo estou fazendo esse jejum de mídia. Queridos, o jejum então é uma atitude de humildade diante de Deus, diante do Pai, diante do Criador. É também uma disposição, nós estamos rogando a Deus para que Ele nos dê o seu poder, nos dê a sua graça, para que nós submetamos a nossa vontade a Ele, que as nossas paixões, os nossos gostos, a nossa vontade pelo prazer e mesmo as nossas necessidades básicas, essenciais, como comer e beber, podem e devem estar sujeitas à nossa razão, à nossa mente, à nossa vontade submetida a Ele. Nesse período de jejum, é um período que a gente dedica exclusivamente à leitura da Palavra de Deus, à leitura de livros inspirados, bons, que tenham a unção do Espírito Santo de Deus, como por exemplo a Grande Esperança, e é um período que nós dedicamos à oração. Então esse é o significado do jejum. Programa um jejum na sua vida, e quando você jejuar, peça a Deus conosco, para que Ele abençoe estas mais de 1.700.000 pessoas aqui na nossa região, ou mais de 60 milhões de pessoas no Brasil, ou de famílias, que vão receber o livro A Grande Esperança. Deus abençoe você. Amanhã eu espero você aqui de novo, no mesmo horário, para falarmos sobre um outro tema com você. Um grande abraço.